A palavra usada para se referir à embarcação é Tebat, a qual ocorre apenas 2 vezes em toda a Bíblia. Na narrativa do dilúvio e no livro de Êxodo, quando é usada para descrever o cesto em que Moisés foi colocado por sua mãe. A enorme diferença entre os 2 objetos torna difícil a tarefa de determinar o significado dessa palavra. Algumas fontes indicam que essa palavra não seria de origem hebraica, mas sim derivada da palavra egípcia Tbat, que significa caixa, baú ou arca, sugerindo uma forma quadrangular, como um paralelepípedo. Do versículo 13 ao 22, Deus diz a Noé o que aconteceria ao planeta e como ele deveria construir a arca e providenciar tudo o que precisava ser feito. Lembre-se de que ainda não havia chovido até aquele momento. A arca deveria ser construída de madeira de gofer, que traduzimos como cipreste, embora não tenhamos certeza, e alguns estudiosos dizem se tratar do pinho ou do cedro. O fato é que, assim como o cipreste, a madeira de gofer era muito resistente à água. Deus capacitou Noé para que ele pudesse cumprir a sua missão. Ele teria que se esforçar muito para conseguir construir a arca. Era algo completamente novo para ele, mas ele não se acovardou. De qualquer forma, é bom que se saiba que nos tempos de Noé já havia tecnologia para fazer a arca, e ele aprendeu a usar toda essa tecnologia. Tubal-Caim era artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze, e Noé e seus filhos precisavam cortar a madeira para a arca, e usaram estas ferramentas. As medidas foram apresentadas em côvados, que era do comprimento do braço, desde o cotovelo até a ponta do dedo médio. Ou seja, podia variar de acordo com a pessoa e com o local. E como Moisés, o escritor de Gênesis, cresceu no Egito, vamos usar o côvado egípcio, o qual podia ter 52,4 centímetros ou 44,7 centímetros. Usando o menor côvado, podemos afirmar que a arca teria aproximadamente 134,10 metros de comprimento, 22,35 metros de largura e 13,4 metros de altura, tendo o teto com vão de 44,7 centímetros entre o teto e o corpo da arca. É por isso que muitos estudos modernos apontam para a arca tendo uma forma de paralelepípedo, com uma clariboia longitudinal no centro do convés, não tendo nenhuma curva em suas extremidades. Além de facilitar a construção, esse formato iria maximizar o espaço interno. Isso seria algo muito importante para Noé. Estudos comprovam que as proporções apresentadas são ideais para que haja conforto, resistência e estabilidade. Em 1992, a Criso fez um estudo extensivo sobre a arca, comparando-a com outras embarcações, e chegou à conclusão de que as suas dimensões são próximas ao ideal, não sendo possível fazer mudança significativa para a melhoria do desempenho, pois mesmo não tendo a melhor forma para uma estabilidade perfeita, suas dimensões são as únicas que combinam resistência, estabilidade e conforto para as condições de mar enfrentadas por Noé e sua família. Seria necessário cerca de 20 mil metros cúbicos de madeira. Embora haja embarcações maiores em nossos dias, para a época a arca era imensa. E para você ter uma ideia, o primeiro navio maior do que a Arca de Noé só veio a ser construído em 1858, o SS Great Eastern, de 211 metros. Portanto, a arca era do tamanho de um transatlântico atual. Veja só a sua comparação com outras embarcações gigantescas. E o que é mais impressionante é que as proporções da arca são ideais para que haja uma flutuação perfeita. A arca foi feita apenas para flutuar sem nenhum meio de propulsão ou controle. E de acordo com a engenharia naval, estas proporções são perfeitas para que a arca não afundasse. Os testes modernos comprovam que a arca poderia suportar ondas de até 43 metros de altura sem extrapolar os limites de conforto para os passageiros. E poderia inclinar até 90 graus e retornar ao normal. Ondas desse tamanho jamais foram registradas nos oceanos atuais, onde a onda mais alta já medida chegou a 26 metros, no Atlântico Norte. Mesmo ondas de tsunamis não chegam a essa grandeza. A onda de tsunami mais alta já registrada ocorreu em Hokkaido, no Japão, e chegou a 30 metros, provocada por um terremoto de magnitude 7,6 na escala Richter. Contudo, os tsunamis não são perigosos para embarcações em alto mar, pois são perceptíveis apenas próximo à costa. Segundo Collins, em seu livro A Arca de Noé era estável, mesmo ventos de 210 nós, o que representa 3 vezes a força de um furacão, não poderiam inclinar a arca muito além de 3 graus. Ou seja, a arca era mais estável do que os grandes navios atuais e era bastante confortável mesmo diante de grandes ondas.
A maioria dos grandes barcos atuais mantém a relação de medidas da arca, apenas com algumas alterações para permitir que possam se mover rapidamente, o que não é o caso da arca, pois o objetivo era somente a flutuação e não a navegação efetiva. A Bíblia diz que Noé deveria usar betume para impermeabilizar a arca por dentro e por fora. Porém, o betume é cancerígeno e teria causado muitos problemas para eles e para os animais. Portanto, estudos mostram que esta tradução está equivocada. Segundo Marcos Cesaretti, o produto material usado na impermeabilização da arca tenha sido traduzido no hebraico para outros idiomas erroneamente, como sendo betume, asfalto ou piche. Se o autor em Gênesis 6,14 quisesse afirmar de modo indubitável que o impermeabilizante usado foi o betume, deveria ter usado os vocábulos hebraicos shemar ou zefet, e não kofer. Tal hipótese pode ser sustentada pelo fato de que, no épico de Gilgamesh, o termo kupros foi empregado para denominar o impermeabilizante aplicado dentro e fora da arca babilônica. E tal termo, segundo Cartwright Jones, Forbes e Manick, faz referência ao arbusto rena. Além disso, há aspectos de ordem física ou natural que também dão a entender que entre betume e rena, esta é que foi usada para impermeabilizar a arca, pois folhas secas de rena podem ser convertidas num pó que se torna pasta ao ser misturado com água. Essas folhas possuem uma substância, lawsone ou HNQ, que apresenta a capacidade de matar fungos e bactérias, mas sem causar danos a outras plantas ou a alimentos armazenados, animais ou mesmo ao homem. Essa capacidade tem sido comprovada mediante dados científicos. No mais, os cerca de 4.000 anos de uso continuado da rena como cosmético mostraram que os extratos de rena muito raramente causam algum efeito adverso na saúde humana. Além de não ser tóxica ao ser humano, pode até curar infecções de pele devido a essas propriedades antibactericidas. De qualquer forma, para impermeabilizar a arca por dentro e por fora, Noé precisaria de 350.000 litros de rena. A arca tinha 3 andares. No terceiro iria Noé com a sua família e os tipos de animais que exigem um trabalho menor de manutenção, provavelmente as aves. Será que os alimentos e a água também? Possivelmente não. Veja só que interessante. Acredita-se que as laterais da arca seriam usadas para estocar água e comida. E tendo em vista a temperatura da água do oceano, estas seriam as partes cuja temperatura seria mais baixa, e isto manteria a água sempre fresca e conservaria os alimentos. E nos é dito que havia abertura. Essa palavra também é usada em Gênesis 8,6, que nossa versão portuguesa traduz por janela, embora também possa significar luz ou brilho. Talvez fosse um tipo de abertura que acompanhava todo o perímetro da arca, com um côvado de altura para iluminação e ventilação, e tinha um vão aberto no meio da arca, entre os 3 pisos, que faria com que o ar de toda a arca fosse renovado. Só é mencionada uma porta na arca, e devemos pensar em uma porta comum. Porém, a missão espiritual da porta é o acesso à provisão de Deus, que aponta para a segurança ou para a sua salvação. No Novo Testamento, Cristo é a porta. A arca simboliza a segurança ante a destruição, ou a salvação em vista ao julgamento, provisões da misericórdia e da graça de Deus. Assim, Jesus empregou a narrativa sobre a arca, em Mateus 24, 38 e 39 e Lucas 17, 27. O trecho de Hebreus 11, 7 usa a arca como símbolo e exemplo de fé. A passagem de 2 Pedro 2, versículo 5, usa o símbolo da mesma maneira que Jesus. Portanto, a arca é símbolo ou tipo de Cristo, o Salvador.